Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom, o vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês como tudo começou e por que eu criei esse canal. Vamos lá? Então, tudo começou, gente, antes de tudo, né? O meu canal ele vai abordar sobre leitura que transforma, leitura que muda tudo, porque foi isso que aconteceu na minha vida. E eu vou contar para vocês nesse vídeo o porquê que eu enfatizo tanto sobre a leitura que transforma, a leitura que muda tudo, muda a nossa vida, muda o ambiente, muda as pessoas que estão ao nosso redor. Mas sempre foi assim? Não. Eu tive muitos problemas na escola, sempre fui uma garota que não gostava de estudar, de jeito nenhum, de forma nenhuma. Eu nunca pensei que eu ia chegar a dizer que hoje eu amo o estudo e a leitura, lidando com o eu que foi na minha fase da adolescência, da juventude, que tive muitos problemas, repeti de ano. Então, para mim, claro, é uma vitória, né? E eu quero compartilhar, porque possa ser que você também tenha muitas dificuldades de ler, de aprender, de buscar conteúdo, não consegue focar, não consegue, é muito ansiosa, né? Eu mesmo, até hoje, eu enfrento muitas coisas para continuar, mas eu não desisto. E no começo, como eu falei para vocês, eu senti um desejo muito grande. Isso faz 5 anos atrás. Eu senti um desejo muito grande no meu coração, muito, queimava, de ler a Bíblia. E eu me converti em 2013. E desde 2013, eu nunca li a Bíblia, gente. Eu nunca peguei nenhum tipo de conteúdo, né? Sempre sendo ensinada através de conhecimento dos outros, de terceiros. E não que tá errado, não é isso, né? Mas eu vou dizer algo muito importante nesse vídeo. Muito importante. Eu que sou cristã. Não dá para ser cristã sem conhecimento, sem você ler a Bíblia, sem você buscar conhecer. Eu praticava todos os rituais religiosos na minha igreja, porque sempre amei cuidar da igreja, ir orar, participar dos grupos, sempre amei fazer tudo isso, se envolver ali, mas eu só fazia esse ritual, né? Essas que a igreja, ela tem os trabalhos da igreja, mas nunca sentei para ler. E hoje, com o entendimento, um pouquinho de entendimento que eu tenho, eu entendo que não dá. Você vai ser só uma pessoa religiosa, você só vai cumprir protocolos, mas cristão de verdade mesmo é só através do conhecimento da palavra, de você sentar na sua casa, como eu fiz. Eu sentei na minha casa e fui aos poucos ali lendo. Lembro que na época eu comecei por Provérbios e fui ali sendo maravilhada por aquele ensino, por aquela palavra, de coisas, traumas, coisas que aprendi que não tinha fundamento bíblico. É muito complicado hoje em dia a gente só ir ouvir, né? E não pegar a Bíblia e ali olhar se é isso mesmo, se o contexto. Hoje tá muito difícil. Então hoje eu aconselho você que é cristã, que se diz ser cristã, que ora, eu oro 3, 5 horas. Ora 2 horas, estuda 3 horas. Estuda 1 hora, leia a tua palavra de Deus para você conhecer Jesus de fato como ele é, porque só dá para ser revelado coisas através da palavra de Deus. E nesse interim, nesse tempo, foi ali onde Deus foi me tratando de traumas, muitas feridas, conhecimento, coisas que Deus me libertou, coisas que eu estava presa, amarrada. Tem uma passagem na Bíblia que eu amo, que fala, né? Que é melhor obedecer do que sacrificar. Quantos sacrifícios eu fazia para alcançar certas coisas, mas eu não tinha conhecimento que se eu obedecesse, eu poderia alcançar mais do que se eu sacrificasse, fizesse culto, voto. Não, é melhor obedecer, é melhor sentar, pegar a palavra e ser ali conscientizado.
aconselhado, amado pela palavra de Deus. E nisso comecei a ler livros. Como tive muitos problemas na minha infância com abandono, muitas coisas muito pesadas aconteceram comigo, eu tinha muita bagagem na minha vida. E através ali da leitura, fui conhecendo a graça, fui conhecendo Jesus. E ele foi me ensinando, me curando, fui curada, fui libertada de muitas coisas, muitos traumas, muitas ideias que estavam na minha mente ali, porque pessoas colocaram hábitos, jeito, eu entendi, eu consegui entender. O Espírito Santo me fez entender que o que estava dentro de mim precisava ser exposto. Eu precisava tirar para fora, eu precisava ser curado, que não adiantava eu manter uma aparência de crente, eu cantar bem, ou eu reger, que naquela época eu até regia, era tudo muito lindo aparentemente, mas o verdadeiro eu precisava ser transformado. Eu era uma pessoa muito agressiva, era uma pessoa muito nervosa, muito altiva, e Deus começou a me mostrar: olha, filha, você é assim, eu não quero que você seja assim, eu não quero que você viva de aparência. E ali, junto com a leitura, a palavra de Deus, ela é como uma espada que ela entra e ela vai ali fazendo efeito nas nossas vidas, e foi isso que a palavra de Deus fez. Como todos os livros, a Bíblia é o livro mais poderoso. Você lê e vai sendo transformado e alimentado por ela. E foi isso que eu vivi, que eu alcancei através da palavra. E comecei as tristezas que eu vivia, as angústias que eu passava na minha alma. Eu achava que eu ia viver a vida inteira assim, que isso que era servir a Deus. E através da palavra eu encontrei, as minhas escamas caíram da religiosidade. E ali eu fui encontrada por Deus, pelo Espírito Santo. E ali fui ficando feliz, fui sendo uma pessoa mais alegre. Fui vivendo uma liberdade que Ele me deu, coisa que eu estava encarcerada por ensinos religiosos. Ali o Senhor me libertou e eu fui vivendo mais alegre, querendo falar mais de Jesus, querendo que as pessoas encontrassem um amor, uma alegria, que muitos que estão há muitos anos não conseguiram encontrar, estão presas, cheias de problemas, cheias de coisas desta terra. E eu falava, por todos os problemas que eu tenho, que eu tinha, nada se comparava à presença de Deus, nada, isso era muito maior. E eu estava eu estava cheia de Deus, e aquilo foi indo. E eu comecei a ler, fui buscando livros sobre traumas, e aonde eu quero chegar, né? Na questão da leitura, a leitura que transforma. Eu comecei a pesquisar sobre os meus problemas que eu tinha. Eu queria descobrir por que eu era uma pessoa daquele jeito. Eu queria entender. Então eu comecei a ler, a buscar sobre comportamentos, por que eu me comportava. Eu era uma pessoa muito difícil, meu esposo sofreu muito, sou casada há 13 anos e ele sofreu muito comigo. Como eu falei, eu era só uma pessoa religiosa, mas eu não era convertida. Os meus velhos atos não foram libertos. E quando eu entendi como é que eu tinha que ser, né, como esposa, como mãe, foi libertador. O Senhor começou a transformar a minha vida. A gente tinha problemas financeiros surreais, a gente estava numa armadilha financeira. Mas por quê? Por conta da falta de conhecimento, de seguir o padrão dos outros, como que os outros vivem, como que fazem com o dinheiro. E muitas das vezes nós cristãos não conhecemos o que Deus fala sobre o dinheiro e cometemos vários erros acreditando que é o diabo, que é o devorador, e não é. É a falta de conhecimento. Isso que traz uma maldição financeira muito grande para as nossas vidas, sofrimento, sofremos muito. E quando, nesse tempo buscando conhecimento, eu fui buscar sobre um curso financeiro, um livro, alguma coisa para despertar, para que a palavra possa me libertar. E quando eu busquei sobre isso,
Gente, a gente tinha uma vida tão difícil, ganhava bem, ganhava muito bem, mas não tinha dinheiro para fazer uma compra para minha casa. Para você ver o erro. Ai, mas você não dava o dízimo? Dava. Mas não adianta dar o dízimo. Gente, eu aprendi isso e nunca mais eu vou esquecer na minha vida. Que é uma frase que eu ouvi que fala assim: se você não cumpre propósito, né? Se você não cumpre ali a palavra de Deus, não adianta você orar, você fazer campanha, nada. Não adianta se você não cumpre princípio. A Bíblia tá aí, é princípios de vida, de como você vai viver nessa terra. Se você não cumpre, dificilmente as coisas vão melhorar, como aconteceu com a minha vida. Quando eu entendi o princípio sobre a vida financeira, à luz da palavra, livros, como economizar, como a minha vida foi mudando financeiramente. Incrivelmente através da palavra, através da leitura, através do conhecimento. Por que o inimigo, ele não quer, não só o inimigo, gente, das nossas almas, mas toda a nossa vida, tudo que a gente está envolvido com as coisas, nos impede de ter momentos de leitura. E a gente passa uma vida de tribulação acreditando que é o inimigo. O inimigo, ele só não quer que você leia. Ele só não quer que você aprenda, porque no dia que você aprender, 70% dos seus problemas serão resolvidos. É muito real isso. E o inimigo, ele não quer que as pessoas saibam disso. Ele não quer que as pessoas sejam libertas através do conhecimento. Por isso que a palavra de Deus fala: o meu povo sofre por falta de conhecimento. Você não sofre porque você casou mal. Você não só sofre porque não tem dinheiro. Você sofre por causa do seu trabalho, por causa do irmão, por causa de fulano e ciclano, por causa do que você passou, por causa dos seus traumas. Você sofre porque você vai manter esse sofrimento porque você não quer parar, sair do comodismo, sair do sentimento. Quantas pessoas eu conheço que estão acomodadas no sofrimento, parece que gostam. Já acostumaram com a dor da vida, acreditam que vão morrer desse jeito. E não, pelo amor de Deus. Saia do sofrimento, busque. Eu tô passando por um problema no meu casamento. Busque conhecimento. Olha o tanto de conteúdo maravilhoso que tem no YouTube aqui. Olha o tanto de conhecimento nos livros, através da palavra. Eu li a Bíblia, mas eu procurava saber, entender o que aquilo ali estava falando. Tinha coisas muito, muito específicas, claro. Mas aquilo que eu não entendia, eu buscava. Porque aquilo foi me libertando. Eu passei por um problema 12 anos no meu relacionamento, no meu casamento. E sabe como que eu fui liberta? E eu sempre orava: Senhor, entra na minha vida conjugal, Senhor, me ajuda. Sabe, sempre buscava ali na oração. Não que você não tenha que orar. Eu acredito que eu alcancei o que eu alcancei hoje por conta também que o Senhor ouviu a minha oração. O Senhor ouviu o que eu precisava, eu queria, mas não sabia como, não tinha incentivo, não era influenciada, porque as pessoas que eu vivia não são influentes, não leem, nada do que eu vivi, com quem eu vivo, me influenciou, a não ser o próprio Deus, o próprio Espírito Santo de Deus, que me influenciou, que me tocou. E eu vou falar para vocês, eu passei 12 anos, gente, 12 anos sofrendo, para chegar numa horinha ali, menos de uma hora, ler ali o conteúdo que eu estava passando. Ali o Espírito Santo falou comigo: é agora que eu vou te libertar. É agora que você vai entender por que você passa por isso. O que está acontecendo. E ali o Espírito Santo me deu uma clareza na minha mente. Eu comecei a entender o que eu estava fazendo, que o Senhor não estava se agradando e que eu precisava mudar algumas coisas para que esse mal fosse embora. E quando eu entendi, no mesmo dia, sentei com meu esposo, conversei, no mesmo dia o Senhor trouxe a libertação. E estou lutando até hoje com ela, porque às vezes o inimigo, ele quer trazer a nossa mente à tona, mas o poder do conhecimento, o foco, a palavra, é tudo que a gente tem nessa vida. Né, a palavra, e conhecer Jesus de fato como ele é, o que ele age, o que ele pensa sobre o nosso comportamento, sobre a nossa vida, tudo, nosso casamento, nossos filhos, enfim, tudo. Então, eu alcancei muitas curas,
muitos traumas, muitas prisão através da leitura. Eu tô nesse vídeo e eu quero incentivar você a começar. Eu comecei muito pouco, eu comecei ali lendo um versículo por dia e ali, gente, quando você para ler, o próprio Espírito Santo ele te envolve e você quer mais. Eu sentia sede, eu chorava. Eu lia e eu chorava porque era uma sede muito grande que eu tinha na minha vida, na minha alma. E ali fui, e até hoje tenho dificuldade para ler. Tenho dificuldade de parar para ler. Pela minha vida, pelas rotinas. Mas é exatamente isso. O ponto da escassez de vida com Deus. De vida com o marido. De vida nos relacionamentos. De não saber lidar com as pessoas difíceis, de não querer se envolver, a falta de conhecimento, a falta de ajuda, a falta de se envolver com coisas que vai transformar a sua vida. A gente perde muito tempo com coisas que não vai fazer você crescer, com pessoas que não vai fazer você evoluir. E eu precisei me abster de muita coisa. Hoje eu vivo num momento assim muito solitário da minha vida, pouquinho, tem poucos relacionamentos que eu, por conta do meu atual momento, eu tive burnout e precisei mudar totalmente a minha realidade de vida. Depois eu vou fazer um vídeo contando como que eu venci o burnout, como que eu tenho vencido e eu vou compartilhar com vocês em outro vídeo. E hoje, gente, eu sou muito sozinha. Então, não estou mais trabalhando. E hoje, como eu sou muito sozinha, eu consigo focar nas coisas que eu preciso fazer, no que eu quero ser. Eu precisei me abster, abrir mão. E chega uma hora que os teus assuntos não combinam mais com certo grupo de pessoas. E outras vezes as pessoas não vão querer ouvir você, como já aconteceu comigo. As pessoas não me ouviam mais. Muitos falavam assim, ela fala demais, você fala demais. Por quê? Porque eu tinha muito conteúdo, eu queria muito compartilhar, eu queria muito que as pessoas vivessem essa experiência maravilhosa que eu estava vivendo. Mas cada um no seu tempo. Hoje eu entendo, hoje eu tenho entendido que é o meu momento e eu estou vivendo isso mais isolada, mais sozinha, porque eu preciso, eu quero crescer, eu quero me desenvolver aqui também no YouTube. E aos pouquinhos, deixando de ver alguns vídeos, deixando de seguir pessoas, eu excluí meu Instagram, para eu focar no meu crescimento pessoal, espiritual, comportamental, mental, toda a minha vida. E eu quero incentivar você também a fazer isso, de pouquinho em pouquinho, foca em você. Deixa um pouquinho as pessoas de lado. Deixa um pouquinho alguns vídeos, alguma série, alguma coisa. Isso tudo influencia no seu crescimento. A gente pensa que não, mas influencia sim. O comportamento de uma pessoa, o que a pessoa vê, o que a pessoa assiste. Se você assistir muito conteúdo de skincare, você vai querer comprar para fazer. Então deixa de lado isso e foca, busca um vídeo de conhecimento, alguma coisa, vai escrevendo, vai lendo tudo, vai se envolvendo com qualquer tipo de conhecimento. Quando você olhar para você, você vai ver que você já se desenvolveu. E todo dia ali um pouquinho, nem que for 10, 20 minutos, toda a sua vida muda. A minha alimentação mudou, até mesmo a minha alimentação, porque eu entendi que biblicamente eu preciso cuidar do meu corpo. Meu corpo é templo do Espírito Santo, então eu preciso me exercitar. Se eu amo a Deus, eu preciso cuidar daquilo que Ele criou. Entendeu? Então, tudo isso, toda essa conscientização de uma vida digna, né? No tempo que a gente está vivendo hoje, de você viver a sua realidade, viver a sua vida, não viver a vida dos outros que os outros fazem, é só através do conhecimento. Você vai pegar o conhecimento e vai colocar dentro de você, mediante a sua realidade do seu dia a dia, das suas finanças, enfim. Você vai adaptar e você vai crescer. Então é isso, gente. Eu não vou estender muito o vídeo para não ficar muito cansativo, mas estarei sempre fazendo vídeos contando as minhas experiências para vocês, tá bom? Se você gostou desse vídeo, comenta, compartilha. Vamos crescer junto, porque eu tô no começo e eu quero colocar aqui para vocês
para vocês acompanharem e crescerem junto comigo, tá bom? Beijo, gente. Espero que vocês tenham gostado.